o seu filho vai sentir. Ele vai sentir que os familiares não estão aceitando o autismo nele. Ele vai perceber. Então, ele mesmo vai sentir o preconceito na família. Ele mesmo vai sentir. E você junto, né? Mas, veja só, mãe, quando você entender que o desenvolvimento do seu filho, que a saúde mental, o equilíbrio emocional do seu filho depende de você reagir, de você aprender como desenvolver o seu filho, quais os passos que você vai poder caminhar com ele nesse desenvolvimento dele, você não vai mais precisar ficar desesperada, sofrendo, preocupada, e nem o seu filho vai mais precisar ficar sofrendo, se sentindo ignorado, se sentindo desamparado, né? Se sentindo não aceito. Daí a importância de você, mãe, ter essa iniciativa. Você é pelo seu filho. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas a nosso bate-papo de mães de autistas. Eu sou Sara Roder, sou terapeuta especialista em autismo, sou mãe de autistas e hoje, nesse nosso bate-papo, nós vamos falar sobre um tema que muitas mães têm ficado preocupadas com esse tema. Então, nós vamos conversar sobre as mães que ainda suspeitam que o filho seja autista, mas não tem o apoio, não tem o suporte na família, né? Então, mesmo que você mesmo que você que está aqui comigo, se o seu filho já faz terapias, mas você ainda não tem resultados, não vê resultados satisfatórios, ou até mesmo se você recém teve o diagnóstico, está esperando por vagas para conseguir terapias para o seu filho, ou se você apenas suspeita que ele seja autista, esse bate-papo vai te ajudar, porque aqui você vai poder tirar suas dúvidas, deixar os seus comentários, e eu vou te guiando num passo a passo. Bom, nesse tema que nós vamos conversar aqui hoje, veja só, eu não posso te ajudar a ter um diagnóstico, não posso dar um diagnóstico para o seu filho, até porque eu não sou médica neurologista, eu não posso, né? Mas nesse bate-papo aqui, o objetivo é te trazer direcionamento, orientação, né? Para que você deve fazer, por onde começar. Se você suspeita que o seu filho seja autista, mas não tem o apoio, o suporte da família, né? E se você que está aqui comigo passa por essa experiência, compartilha aqui comigo para que eu possa te conhecer melhor e possa te orientar, bom? Muito bem, então veja só. Pode ser que você observa, você mãe, que ainda não tem o diagnóstico, ou o diagnóstico fechado de autismo do seu filho, mas você suspeita. Por quê? Porque você começa a olhar sinais no seu filho que mostram, que indicam que ele possa ser autista. Por quê? Porque mostra que o seu filho é diferente. Então você olha os filhos das outras mães, sobrinhos, né? Ou outros filhos que você tem, ou filhos da vizinha, da amiga, coleguinhas da escola, e você vê que tem algo de diferente ali no seu filho. Então você pesquisa na internet sobre autismo, sobre sinais do autismo e percebe que ele tem alguns desses sinais que são mencionados na internet. Pode ser que você se encontre nessa condição, né? Nessa situação. Ou alguém que pode ser uma amiga, uma vizinha, uma professora da escola, algum parente, né, te fala que o seu filho pode ser autista, pode ser que ele seja, ou porque ele ainda não fala, ou porque, mesmo que ele já tenha aí 3, 4, 5 anos, ainda não fez o desfraude, né, porque ele não foca no olhar, não tem o contato visual, ou porque ele caminha na ponta dos pés. Esses são alguns dos sinais, tem vários outros, né? Ou
até mesmo que essas pessoas percebem que ele é diferente de outras crianças. Então pode ser que comentem com você: olha, será que o seu filho não é autista? Aí você já começa a ficar pensando: será? E por quê? Eu estou compartilhando isso com você. Foi a minha experiência, a minha história e de várias outras alunas minhas também. Quando eu observava que tinha algo diferente no meu filho. Mas o que? Na época, 13 anos atrás, não se falava quase em autismo. Então, eu percebia que tinha algo diferente, mas eu não sabia o que realmente poderia ser. Até que pessoas começaram a comentar comigo: olha, minha mãe, por exemplo, será que ele não é autista? E aí vai aquela pesquisa, você se desperta e começa a procurar por informações, né? Mas pode ser que seja a sua condição, pode ser que não, pode ser que sim. Você suspeita, ouve alguém comentando que talvez o seu filho possa ser autista, mas a sua família, ou talvez a família do pai do seu filho, acha que você está procurando pelo em ovo, ou seja, que você está procurando coisa que não existe, né? Ah, não! O pai dele também, quando era criança, demorou para falar, né? Pode ser que você ouça isso da família. Ou, por exemplo, não, o pai dele, né? Ou você também, quando era criança, era assim, blá, 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 né? Por exemplo. Aí você fica naquela, e agora? Será que a família tem razão? Ou será que o meu filho realmente é autista, né? E você, por não ter experiência ainda, você começa a ficar confusa, né? Como que você provavelmente vai se sentir, né? Preocupada, que mais? Sem saber o que fazer, né? Angustiada, sem saber como ajudar o seu filho, né? Como lidar com o preconceito na sua família. E isso talvez seja a sua experiência ou de outras mães, é o preconceito. Então a família não quer acreditar, não pode crer que o sobrinho, que o neto, que o filho, né, seja autista. Então desconversam, tentam mudar o foco da sua preocupação, dizendo: não, imagine, é coisa da sua cabeça, você que está procurando coisas. E por quê? Porque muitos têm o preconceito, né, por acreditar que autismo seja uma doença ou que autismo seja um transtorno, né, por falta de conhecimentos. Então, essas pessoas têm medo da rejeição da sociedade. Imagina o que as pessoas vão falar se souberem que o meu neto é autista, que o meu sobrinho é autista, que o meu filho seja autista? Não. O meu filho não é autista. Então tentam, né, esconder. Com isso, o que acontece? Vai atrasando cada vez mais o diagnóstico, né? Então, às vezes essas pessoas têm até medo que o filho, o sobrinho, o neto sofra bullying, por exemplo. Então, por isso, eles tentam esconder o autismo da criança. Quando vão matricular a criança na escola, não avisam, não falam ali no ato da matrícula que o filho é autista, né? Mas o que pode acontecer é que dentro da própria família esteja acontecendo esse preconceito, e o bullying pode acontecer dentro da própria família. Olha só, como isso? Por não aceitarem que a criança seja autista, né? Por não aceitar, principalmente se se o seu filho tiver um nível leve de suporte, né? Um nível leve de autismo, ou o nível 1 de suporte. Por quê? Porque essa criança, o seu filho, ele deve falar, brinca com outras crianças, não tem assim, não anda na ponta dos pés, por exemplo, consegue olhar nos olhos. Então imagine, ele não é autista, não, de jeito nenhum. E o que muito provável você vai ouvir? Imagine, ele é inteligente.
Seu filho é muito inteligente, ele não é autista. Como se ser autista fosse a criança tivesse menos inteligência, seu filho fosse menos inteligente, tivesse baixo QI, né? Mas é realidade, mas acontece. Então, essas pessoas, familiares inclusive, vão cobrar comportamentos do seu filho autista, vão cobrar resultados, como de uma criança, ou de um adolescente, ou até mesmo de um adulto que não seja autista. Pelo fato deles não aceitarem o autismo do seu filho, eles vão esperar, vão ter expectativas nele como se ele não fosse autista. E você, como mãe, eu falo que mãe tem um sexto sentido. Você percebe quantas alunas minhas que passaram por experiências semelhantes, mas me disseram, Sara, algo me dizia que o meu filho ou que a minha filha fosse autista. Até ter o diagnóstico confirmado e o laudo em mãos, né? Mas passaram por esse processo. E o que pode acontecer? O seu filho vai sentir, ele vai sentir que os familiares não estão aceitando o autismo nele, ele vai perceber. Então, ele mesmo vai sentir o preconceito na família, ele mesmo vai sentir, e você junto, né? Mas, veja só, mãe, quando você entender que o desenvolvimento do seu filho, que a saúde mental, o equilíbrio emocional do seu filho depende de você reagir, de você aprender como desenvolver o seu filho, quais os passos que você vai poder caminhar com ele nesse desenvolvimento dele, você não vai mais precisar ficar desesperada, sofrendo, né, preocupada, e nem o seu filho vai mais precisar ficar sofrendo, se sentindo ignorado, se sentindo desamparado, né, se sentindo não aceito. Daí a importância de você, mãe, ter essa iniciativa. Você é pelo seu filho. Ah, Sara, mas a família a família do pai dele não aceita, ou a minha família não acredita que ele seja autista. Eu percebo, eu vejo sinais, mas a família não acredita. Você vê sinais, você é pelo seu filho. Se você não for pelo seu filho, quem será por ele, né? Então é muito importante, mesmo que a família não acredite que o seu filho possa ser autista, você precisa fazer pelo seu filho. Você precisa buscar o diagnóstico, aprender a trabalhar o desenvolvimento dele, né? Não fuja. Nem sempre é fácil, mas mais difícil ainda é você ver o seu filho crescendo sem ter um suporte, sem ter o diagnóstico, não sendo compreendido, aceito, entendido, respeitado pelas pessoas, pela sociedade, na escola, né? Pelos familiares. Aí sim é mais difícil. Então, não espere por compreensão, não espere. Mas você busque um neurologista. Faça uma consulta, leve o seu filho para fazer uma consulta com um neurologista. E de preferência um neurologista que tenha experiência em dar diagnóstico para autismo, de preferência o autismo leve. Por quê? É mais difícil de observar os sinais quando se tem o autismo leve, né? Quando se tem o autismo moderado ou autismo severo, é mais fácil de reconhecer que seja autista. Então, é muito importante que você leve o seu filho, mesmo que a família não acredite, mas você deve dar esse passo. Agora, um detalhe muito importante, até que você consiga uma consulta com um neuro, né? E pode ser que você precise passar por um neuro no SUS, onde o processo é mais lento, é mais demorado. Quando você passar pelo neuro, muito provavelmente ele vai pedir que você traga para ele no próximo retorno relatórios da psicóloga, da terapeuta ocupacional, talvez de uma fono, e aí você vai precisar guardar vagas com essas outras profissionais. Quando você conseguir vagas, aí vão ter várias sessões,
para o seu filho passar, até que você tenha os relatórios, traga de volta para o neuro, né? Então é um processo mais lento, mas precisa dar esse passo. Não fique parada, fazendo de conta que você não está vendo que o seu filho seja autista. Mas Sara, e se eu for no neuro e o neuro confirmar que o meu filho não é autista? Ok, tá tudo bem, mas você foi atrás, né? Você só não deve ficar estagnada, parada. Cada dia que passa é mais difícil para o seu filho se você não buscar pelo diagnóstico. Agora, enquanto você espera pelo diagnóstico, você aguarda, né, para ter o resultado, você já pode ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho que você suspeita que seja autista. Você já pode ir trabalhando, você já deve ir trabalhando. Não espere. Por exemplo, quando eu levei a minha filha, já tinha um diagnóstico, o laudo do meu filho Henrique, que agora tem 16 anos. Depois veio a minha pequena, veio a Helena, e eu também comecei a suspeitar de autismo nela. Diferente, porque apesar de serem irmãos, mas diferente os sinais. Mas eu fui observando, e o que aconteceu? Até que eu conseguisse uma consulta com a neurologista, eu já comecei a trabalhar com ela, como se ela fosse autista. Ou seja, quando chegou o dia da consulta, que a doutora conversou com todos da família, com meu esposo, comigo, conheceu meu filho Henrique, de 16 anos, e a Helena, interagiu com ela, conversou, observou muito e no final ela me disse: sim, Sara, a Helena também é autista. Então, apesar dos sinais já serem imperceptíveis, mas por quê? Porque eu já estava trabalhando o desenvolvimento com ela antes. Eu não esperei chegar na neuro, ter o diagnóstico para depois começar a trabalhar com ela. Não, já comecei antes. Então, você pode já ir aprendendo a desenvolver, por exemplo, a fala no seu filho autista, ajudar ele a fazer o desfraude, a melhorar nos comportamentos. Você já pode ir trabalhando. Como foi, por exemplo, com uma das minhas alunas, a Rosiane de Espírito Santo. A família do esposo e até mesmo o esposo não podiam acreditar que a Emily, a filha dela, pudesse ser autista. Porque ela falava, né? Ela já tinha feito desfraude, ela já ia na escolinha, inteligente, dormia bem. Mas a questão, a dificuldade da Emily era no comportamento, era comportamental. Por exemplo, ela não queria guardar os brinquedos, ela não obedecia os comandos da professora na escola, ela enfileirava os brinquedos, ela não deixava escovar os dentes, era tão difícil. Então, mas quando a mãe dela percebeu que tinha algo de diferente, ela já levou a filha na neuro, né? E a neuro duvidou de que ela pudesse ser autista. Então, ela ficou, será, né? E deu uma medicação, deu antidepressivo para a menina de 3 anos de idade. Enfim. E ela me conheceu e ela já foi trabalhando com a Emily, o desenvolvimento da Emily. Depois ela procurou outra neurologista e teve não só o diagnóstico de autismo, mas também de TDAH. Porém, como ela já estava trabalhando o desenvolvimento com a filha, os sinais já eram bem mais, eram quase que imperceptíveis, porque ela já estava trabalhando antes, né? Então, pelo fato de ela já ir trabalhando com o desenvolvimento da Emily, da filha, isso não impediu que a neuro visse o autismo na filha dela. Isso não impediu, né? Então, não camuflou o autismo nela, né? Então, enquanto a sua família ou a família do seu esposo não te apoiam, se for essa a sua condição, você precisa buscar apoio, né? Enquanto a família não te entende na sua preocupação, por exemplo, com o seu filho, você precisa buscar quem te entenda. Você só não pode ficar estagnada, né? Então, quando você fizer isso, você vai entender a importância de você ter corrido atrás,
para ter o diagnóstico do seu filho e para você conseguir com que ele seja mais calmo, para que ele seja mais independente, né? Então, vai depender, o seu filho vai ser ajudado, vai ser compreendido, vai ser mais desenvolvido, você dando esse passo tão importante. E com o tempo, a sua família vai aceitando, né? E no final, ainda vão te agradecer por você ter dado esse passo, de ir atrás, de procurar um neuro para ter o diagnóstico. Agora, é possível você já ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho, que você suspeita que seja autista, para que ele seja um filho calmo, um filho tranquilo, e para que vocês possam juntos levar uma vida normal. O que é levar uma vida normal? Vocês possam viajar, você possa ir com ele ao mercado, no parquinho, ao shopping, à casa de familiares, num churrasco, num aniversário, né? Vocês podem levar uma vida normal e você ter um filho cada vez mais independente, com mais autonomia. Tudo isso depende do seu trabalho de desenvolvimento com ele, no cotidiano, no dia a dia. É muito importante que você, mãe, dê esse passo. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho Henrique, o médico, o neuropsiquiatra, me disse: olha, a principal médica para o seu filho é você, principal. Então, é muito importante nós, mães, darmos esse passo, né? O tema do nosso bate-papo hoje era esse. Se você suspeita que o seu filho seja autista, mas a família não te apoia. Se a família não te apoia, busque apoio, mas busque ter um diagnóstico e já ir trabalhando com o seu filho. Débora, meu filho está muito rebelde. Sabe, esse pensamento de estar muito rebelde, né? É pelo fato de você ainda não ter aprendido a lidar, a conhecer o cérebro, como funciona a mente do seu filho autista. Os porquês dele ter os comportamentos que ele tem. Então, é muito importante você entender que por trás do que você imagina que seja rebeldia, existe sim uma resistência. E essa resistência pode ser porque não faz sentido para ele o que você está pedindo para ele fazer. O comando que você está dando para ele não faz sentido. Tudo que não faz sentido para um autista, ele não faz, ele não vai. Então é muito importante você entender e explicar para ele por que ele precisa fazer aquilo que você está pedindo que ele faça. Por que ele não deve fazer tal coisa que você está falando para ele que não pode. Por que não? Quando ele tem esse direcionamento, quando ele entende o porquê, então vai fazer sentido, então ele vai te obedecer e ele vai deixar de ser rebelde, né? É muito importante isso, tá? Compreender como funciona a mente do seu filho autista. Boa noite, Rosineide, uma das minhas alunas queridas. A minha Bia é autista, mas linda do mundo e eu amo demais. Só eu sei o seu amor mesmo por ela, lindo. Trabalho com ela todos os dias, estou vendo resultados. Que lindo, Rosineide, muito lindo. Então, é isso, é a importância de você, mamãe, não ficar estagnada, não deixar que o preconceito dos familiares falem mais alto do que a necessidade do seu filho de ter um diagnóstico fechado, para que você possa trabalhar, desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver. Quanto mais cedo você conseguir o diagnóstico para ele, mais fácil para trabalhar com ele, melhor vai ser para ele lidar com a escola, com as outras pessoas no geral, com a sociedade. Quanto mais cedo você trabalhar com o seu filho. Então é isso. Tem alguma dúvida mais que vocês querem aproveitar e tirar comigo? Não, né? Então tá bom. Então a semana que vem a gente vai ter um outro bate-papo de mães de autistas. Vocês todas são muito bem-vindas. E a gente vai se falando. Quando vocês tiverem dúvidas, coloca na caixinha de pergunta para mim, tá? E tem vários outros conteúdos aí abaixo que vocês podem já ir assistindo e já podem ir colocando em prática com os filhinhos de vocês, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite e até o nosso próximo bate-papo.